Olá pessoal, eu sou o Pedro, Dr. Excel, e hoje vamos falar como criar mini gráficos. No exemplo de hoje, nós temos este relatório que veio de uma loja de roupas. Então nós temos o vendedor e os resultados que vão de janeiro até junho com o total. O que foi solicitado é que eu consiga exibir de forma gráfica os resultados dos vendedores, mas sem utilizar um gráfico normal que vai ocupar a tela inteira e que estes resultados sejam relacionados ao gráfico que vai ficar aqui do lado. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro, clicar em inserir e aqui nós temos o grupo mini gráficos, em que nós temos linha, coluna ou ganhos e perdas. Primeira coisa que nós vamos fazer para o nosso... Você poderia clicar em qualquer uma das três opções. Nós vamos começar por linha. Primeiro, ele pede o intervalo dos dados, ou seja, o que nós vamos considerar, quais são os valores que nós vamos considerar para criar os mini gráficos. Eu vou selecionar de maio até junho. E aqui ele pede onde os mini gráficos serão inseridos. Logo aqui do lado. Ao clicar, note que aqui nós temos os gráficos referentes a estes valores. Nós não selecionamos o total. Depois eu vou explicar o motivo. Ao clicar no mini gráfico, é exibido aqui o menu, o grupo Ferramentas de Mini Gráfico e o menu Design, onde nós vamos efetuar as configurações desses mini gráficos. Aqui, por exemplo, nós podemos passar para colunas, onde eles serão exibidos como colunas. Ou perdas e ganhos. Perdas e ganhos, note que aqui ele está abaixo dos outros gráficos, porque nós temos um valor negativo. Aqui no Ângelo Sidrack acontece a mesma coisa, mas ele fica com quando a linha é pequena, a configuração, a visualização dele é um pouco difícil. E nós vamos ver como podemos visualizar melhor este resultado. Então vamos deixar somente em coluna. Em mostrar, eu posso pedir que ele mostre o ponto alto, que está sendo exibido em vermelho. Vou desmarcar e marcar o ponto baixo, que está sendo exibido em vermelho também. Vamos mostrar os pontos negativos, também exibido em vermelho. Pedir o primeiro ponto e o último ponto. Porém, nós temos um problema aqui. Se nós quisermos o ponto alto e o ponto baixo, todos estão em vermelho. Como fazer para configurar duas cores diferentes? Nós vamos até cor do marcador, onde você pode dizer que o ponto alto você quer em verde, o ponto baixo você quer em amarelo, por exemplo. E o ponto negativo, vamos colocar nesta outra cor. Ele aqui, neste exemplo, nós tivemos um encontro entre o ponto baixo e o ponto negativo. Se você desmarcar ponto baixo, os pontos negativos serão exibidos. Por quê? Porque o ponto baixo, mais baixo daqui é o ponto negativo. Então nós teremos este problema. Ou você mostra o ponto baixo, que todos em amarelo são pontos baixos, ou somente pontos negativos. Ou você pode considerar o ponto negativo como o ponto mais baixo desta configuração. Ao alterar para a linha, nós conseguimos perceber, eu vou aproximar um pouco a tela, nós temos aqui os marcadores, que são estes pontos. Ele está considerando a mesma formatação que nós fizemos. Vamos voltar para a coluna e nós podemos também formatar o nosso mini gráfico com diversos estilos. Vou alterar os estilos. É claro que é preciso ter cuidado, se ponto alto, ponto baixo, ponto negativo não vai conflitar, se as cores não vão ser conflitadas. Nós podemos também alterar a cor do mini gráfico
padrão, ou seja, os dados que não são nem ponto alto, nem ponto baixo, estão como preto, por exemplo, e aqui nós vamos colocar para um azul mais forte, né? Vou colocar desta cor, só para ficar diferente. Tá? Bom, para editar os dados, nós podemos vir aqui em editar dados, onde você pode editar a localização dos dados, onde esses dados deverão ser colocados. Você pode, por exemplo, selecionar aqui e você altera o local em que seu gráfico é exibido. Vou voltar. Você pode também selecionar um intervalo diferente. Como nós não temos outro intervalo, eu vou permanecer neste aqui. E nós podemos editar dados de um minigráfico único, que foi o que eu tinha selecionado, né? A linha era a linha 16, então ele automaticamente pediu para selecionar, para alterar os dados desta linha somente. Pessoal, então hoje nós vimos como utilizar e formatar minigráficos. Tudo que nós fizemos está descrito aqui na descrição do vídeo. O link para baixar este arquivo utilizado como exemplo também está aqui na descrição. Fique à vontade para colocar nos comentários qualquer comentário, qualquer dúvida ou formas diferentes de visualização de dados serão muito bem-vindos e muito obrigado.